Convido a todos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 9. E eu queria ler com os irmãos uma parte das Sagradas Escrituras muito conhecida. João capítulo 9, e vamos ler estes primeiros 11 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os discípulos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo. O homem chamado Jesus fez lodo. Untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Nós já cantamos hoje Deus de milagres, Deus de promessas. E sabem, eu nesta noite eu gostava de, nesta tarde, princípio de noite, eu gostava de falar um bocadinho acerca deste milagre que Jesus operou na vida deste cego. Irmãos, falar de milagres é falar de ações fora do comum. É falar em ações que a mente humana, que a razão humana não tem explicação. Falar de milagres, irmãos, é falar da demonstração da compaixão de Deus. Falar de milagres é falar da misericórdia que Deus ele tem para com o ser humano. Aquele que ele criou e que virou as costas para ele. Falar de milagres, irmãos, é falar da demonstração do amor de Deus pelo ser humano. E, irmãos, este milagre tem algo que é diferente dos outros milagres que Jesus operou durante o seu ministério terreno. Este milagre existe aqui uma particularidade, porque na maior parte dos milagres, eles aconteciam quando? Quando ou as pessoas vinham porque necessitavam de uma intervenção sobrenatural, e então vinham à pessoa de Jesus e pediam esse milagre, ou então outros que eram trazidos pelos seus amigos, outros que eram trazidos pelos seus cônjuges, outros que eram trazidos pelos seus progenitores, os seus pais traziam essas pessoas que necessitavam de um milagre. Mas este milagre aqui, ele é operado, é Jesus que nota aquele cego. Vejam que Jesus quando nós começamos logo a ler, e passando Jesus,
Vejam quem é que demonstra, quem é que motiva que a atenção daqueles que estavam seguindo a Jesus, aqueles que estavam rodeando Jesus, vejam quem é que leva a atenção para aquele cego. É Jesus. Jesus, ele diz, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Irmãos, quando Jesus se relaciona com o ser humano, existe sempre um resultado. Mas quando Jesus, ele se relaciona conosco, existe sempre um resultado. Quando a palavra de Deus ela é exposta, quando a palavra de Jesus ela é nos anunciada, existe sempre um resultado. Porque quando nós aceitamos a palavra de Jesus, quando nós aceitamos o toque de Jesus, quando nós aceitamos a intervenção de Jesus em nós, então as vidas são edificadas. Então a vida espiritual ela vai se desenvolvendo, vai havendo maturidade cristã e nós vamos crescendo na fé em Jesus, culminando aonde? Culminando lá na glória, se formos fiéis até ao fim. Existe um resultado. Quando Jesus ele toca, quando Jesus ele fala, há um resultado. Mas também existe o reverso. Porque quando a mensagem é anunciada, quando Jesus ele quer falar conosco e o ser humano recusa, fecha os seus ouvidos, fecha a sua mente, não quer atender à palavra de Deus, não quer atender ao chamado de Jesus, existe um resultado. E esse resultado é a perdição eterna. Que nós possamos ter a certeza da salvação. Amém? Que nós possamos ter, então, esta experiência positiva com Cristo. Amém? Vamos explorar, então, o texto. Vamos aqui ao verso 1, irmãos. E eu estava logo a dizer, irmãos, quem presta atenção neste homem é Jesus. E é interessante vermos, irmãos, que o interesse de Jesus... Eu prometi ao irmão prefiro que ia pregar 20 minutos. Vou tentar. O interesse de Jesus, ele desperta a atenção dos discípulos naquele homem. O interesse de Jesus, quando ele olha para aquele homem, ele desperta em Jesus o quê? Compaixão. Ele desperta misericórdia. Ele desperta o amor pelo sofrimento daquele homem, irmãos. E Jesus... Ainda hoje, irmãos, ainda hoje, Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que continua procurando a ovelha perdida. Jesus ainda hoje, Ele continua olhando e procurando aqueles que estão perdidos, que estão mortos nos delitos e pecados, caminhando para a perdição eterna. Mas é interessante vermos que Jesus, Ele olha para aquele homem com compaixão, com misericórdia, mas os discípulos olham para aquele homem como uma oportunidade de travar um debate teológico com o Senhor Jesus. Irmãos, infelizmente, ainda hoje, muitos estão à nossa volta e eles tentam desfocar-nos, tentam tirar a nossa atenção do Senhor Jesus e desfocar-nos para o caminho errado. Que nós possamos, então, estar seguros e estarmos, irmãos, firmes no olhar carinhoso de Jesus. Amém? E os discípulos, então, fazem esta pergunta. Verso 2. Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais? Irmãos, os judeus, eles queriam que as doenças, queriam que as enfermidades, elas podiam ser um resultado do pecado de Adão e Eva, elas podiam ser o resultado do pecado dos seus pais e elas podiam ser também
o resultado do seu próprio pecado. Então nós vemos que estes discípulos, eles aproveitam este homem, aproveitam esta situação para debater e para então olhar para Jesus e debater estas crenças e estas ideologias religiosas. Então estes homens, eles criam que a doença é resultado direto do pecado. É uma consequência direta. Agora, será que é assim totalmente? Será que é assim totalmente? Será que a doença, será que todas as doenças são consequência direta do pecado? Vamos ver. O homem, ele quando é criado, ele é criado como? À imagem e semelhança de Deus. Então ele é criado eterno. Ele é criado então para viver para sempre. Ele é criado para ser perfeito e é criado para ter comunhão eterna com o seu Salvador. Ora, se ele é criado para ser perfeito, se ele é criado para ser eterno, então não havia lugar para a doença. Então, por causa de o homem ter virado as costas a Deus, é que a doença entrou no ser humano, veio ao mundo. Então nós podemos dizer que todas as doenças, elas são resultado do pecado original. Elas são resultado do pecado original. Mas irmãos, Deus na sua grandeza e bondade, irmãos, Deus no seu amor imenso, o seu amor inexplicável, irmãos. Ele usa as doenças como um meio de provação. Um meio de provação. Deus usa as doenças para quê? Para que elas nos levem, irmãos, a termos crescimento espiritual. Porque quando as doenças vêm à nossa vida, nós nos chegamos mais a Deus, nós tornamos mais próximos de Deus, nós entregamos mais a Deus, nós vivemos na sua dependência. Deus usa as doenças como provas para a nossa maturidade espiritual. Infelizmente, Satanás, ele vai usar as mesmas enfermidades para nos tentar. Para servir de tentação, para nos fazer cair, para nos fazer sofrer, para roubar, para matar, para destruir, porque infelizmente isso é aquilo que ele sabe fazer, é matar, roubar, destruir. Irmãos, nós vemos o caso de Jó. Jó, ele foi tentado por Satanás, porquê? Porque era temente a Deus. Quem é que dá testemunho de Jó? Não é o próprio Deus. Foste passear pela terra, viste lá tu, o meu servo. Irmãos, Deus dar um testemunho desses de Jó. Viste tu lá o meu servo Jó, servo fiel e temente a Deus? Irmãos, Deus dava testemunho daquele homem. E Deus permite que Satanás ele tocasse no corpo, tocasse na família, nos bens, na família, e tocasse também no corpo. Mas Deus permitiu para quê? Para que o diabo fosse humilhado. Para que o nome de Deus ele fosse exaltado. Amém? Existem doenças que vêm à nossa vida, irmãos, que são para a sua glória, para a glória de Deus. Eu podia falar daquele menino surdo-mudo, em que o pai do miúdo, ele chega à beira de Jesus e ele diz: tem misericórdia do meu filho que tem um espírito mudo, que o apanha, que o despedaça, que faz dele gato de sapato. E os discípulos não conseguiram expulsá-lo. Ou aquela mulher corcunda, quando estava lá e Jesus liberta aquela mulher e Jesus ele vai dizer: não convinha libertar esta mulher sofredora que há 18 anos Satanás mantinha aprisionada. Irmãos, há doenças que vêm à nossa vida, irmãos,
que é o inimigo que traz, mas que essas doenças elas nos possam levar a chegar mais perto de Jesus. Amém? Sabem, existem doenças e eu podia falar da depressão, podia falar das crises de ansiedade, do síndrome de pânico, podia falar das doenças psicossomáticas, irmãos, mas estas doenças, todas elas, irmãos, devem nos fazer ir mais perto do Senhor Jesus. Devem nos levar a confiar e a debruçar-nos e a entregar. Sabem porquê, irmãos? Deus tem dado inteligência aos homens. Deus tem dado capacidade aos homens para desenvolver métodos, para desenvolver medicamentos, para desenvolver tudo. Mas nunca se esqueçam, irmãos, que Deus, Ele é o médico dos médicos. Nós temos e servimos ao Deus Todo-Poderoso, que para Ele não há impossíveis. Mesmo naquela hora em que o médico Ele diz que não é possível, para o nosso Deus tudo é possível. Mas graças a Deus que Deus tem dado inteligência ao homem. E nós vamos a Deus. Mas também sabemos que Deus tem abençoado estes para servir de nossa bênção. Amém? Então agora Jesus, ele, aqui no verso 13, ele vai dizer: olha, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi o quê? Foi para que a glória de Deus, ela se manifestasse nele. Irmãos, Jesus, ele vai responder e ele vai desfazer qualquer pensamento que a doença é sempre consequência do pecado. Quem diz isso, irmãos, está errado. É o próprio Senhor Jesus que diz. A doença que ele tem não foi por culpa dele, não foi por culpa dos pais, foi para que se glorificasse o nome de Deus na sua vida. Aquele homem, ele tinha sido escolhido para que o poder de Deus fosse revelado aos homens. E agora, claro que vem aquela parte, irmãos, que Jesus faz este milagre. Olha, ele cospe no chão, ele faz o cuspe, ele pega no lodo que é criado. E a esta hora há alguns irmãos que já estamos perto do jantar, e pega naquele lodo e mete nos olhos e manda então agora aquele homem ao tanque de Siloé para que ele se lavasse. Olha, mas será que Jesus tinha necessidade de tudo aquilo? Será que Jesus havia necessidade agora de fazer aquele lodo, pôr ali nos olhos, mandar? Será? Olha, irmãos, Jesus, ele estava a trabalhar a fé daquele homem. Sabem, às vezes, irmãos, há problemas que vêm à nossa vida, em que nos levam, em que a gente vai confiando e vamos esperando em Deus. Irmãos, será que Deus, ele não é poderoso para solucionar logo na hora? É! Mas Ele permite-nos estar um pouco mais. Permite! Mas, irmãos, tenhamos a confiança de que o melhor está para vir. Se Deus não nos curar aqui na terra, lá no céu, no lugar que Ele foi preparar, irmãos, lá não vai haver cegos, lá não vai haver lombalgias, lá não vai haver necessidades dos óculos, lá não vai haver nada disso. Tenhamos esta confiança. Os problemas vêm à nossa vida, mas, irmãos, que nós nos cheguemos aos pés de Jesus. Irmãos, este homem, irmãos, o fator deste homem, ele ter que fazer todo aquele processo, ir ao tanque de Siloé, lavar-se, e ele depois, eu fui, lavei-me e vi. Simples. Foi o quê? Foi a obediência. Foi a obediência à vontade de Jesus. Foi a obediência que resultou em cura, em resposta às necessidades. A obediência daquele homem. A nossa obediência à palavra de Deus é a nossa vitória. Obedecer à palavra do Senhor. Então aquele homem foi curado, mas infelizmente a felicidade daquele homem foi por pouco tempo. Foi por pouco tempo, porque logo mais nós vamos ver, e eu vou saltar, mas nós vamos ver 3 relatos de inquéritos, de questionários que ele é submetido. Os seus amigos, ele vão questionar, os fariseus questionam primeira vez, os fariseus questionam segunda vez,
E aquele homem, por causa do seu testemunho, dizer que foi Jesus que me curou, foi o homem chamado Jesus que me curou, por causa disso ele foi expulso da sinagoga. Irmãos, às vezes há coisas... Irmãos, nós hoje estamos aqui, irmãos, e se por causa da nossa fé em Jesus nós fôssemos postos lá fora, qual seria a reação? Irmãos, ser expulso da sinagoga naquele tempo, não vou entrar por aí, mas irmãos, às vezes há males que vêm à nossa vida que a gente não consegue compreender o trabalhar de Deus em nós. Nós não conseguimos compreender. Irmãos, quando Paulo ele escreve, todas as coisas elas cooperam. Ai, Paulo, tu é que não provaste aquilo que eu estou a passar. Mas, irmãos, nós creamos, todas as coisas que vêm à nossa vida, elas vêm para a nossa edificação, vêm para nosso bem, mesmo que nós não compreendamos isso no momento, mesmo que a gente nunca chegue a entender, irmãos. Também creio que lá no céu nós não vamos estar ocupados com essas coisas materiais, mas, irmãos, nós tenhamos a convicção, tudo vem à nossa vida segundo a vontade de Deus. Amém? Então, para aquele homem ser expulso da sinagoga, irmãos, foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Aquele homem é expulso da sinagoga e aquele homem tem um reencontro com o Senhor Jesus. Verso 35. E vou terminar. Verso 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E disse: creio, Senhor, e o adorou. Este homem teve um encontro real com Jesus. Este homem aceitou aquele milagre e aceitou quem era Jesus. Aceitou e compreendeu que Jesus, ele era o seu Salvador. Então ele o adorou. Irmãos, após este homem ser expulso da sinagoga, irmãos, este homem tem um reencontro real com Jesus. Irmãos, e quando Jesus entra na nossa vida, a religião sai. O legalismo sai. Quando Jesus, ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, há mudança de vida. Sabem, a conversão tem isto. A conversão, ela fala do quê? Nós entendemos que somos pecadores. Nós entendemos que Jesus é o Salvador, nós entendemos que somos pecadores, que necessitamos e pedimos perdão do nosso pecado e temos até a compreensão do sangue remidor de Jesus na cruz. Mas a conversão tem um terceiro aspecto, porque se não tiver este terceiro aspecto, irmãos, é remorso, é remorsos. Porque nós entendemos o plano divino, nós entendemos que somos pecadores, mas se não houver este terceiro elemento, e qual é este terceiro elemento? É a mudança de vida. Irmãos, se nós formos ver Pedro e Judas, irmãos, Pedro ele vai e cai, ele nega. Oh mulher, não sei quem é esse homem que me estás a acusar. Pedro, ele é a segunda vez. E Jesus tinha dito: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me vais negar. Pedro, mulher, eu não sei quem é. Mulher, eu não sei quem é. Não sei, eu não conheço esse homem. Ele nega Jesus. Irmãos, negar Jesus e trair Jesus não é pecado na mesma? Judas não fez o mesmo. Não traiu o sangue inocente. O que é que Pedro faz quando Pedro tem aquela conversa de orelha com Jesus ressurreto? E Jesus chega à beira dele e diz: Pedro, tu amas-me, no lugar onde ele tinha caído, na fogueira. Irmãos, e quando Jesus chega ali à beira de Pedro e diz: Pedro, tu amas-me. Pedro, tu amas-me. E quando Pedro chega ao ponto de dizer: ó Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Judas não fez o mesmo. Judas não entendeu que tinha traído sangue inocente. Judas não foi lá e não devolveu as 30 moedas de prata. Ele não reconheceu que tinha errado, que tinha pecado, que tinha traído sangue inocente. Reconheceu. Qual é a diferença entre Pedro e Judas? É que Judas não teve mudança de vida.
Judas resignou-se e suicidou-se. E Pedro sai da presença de Jesus Cristo. E depois, revestido pelo poder do Santo Espírito, ele tem um ministério poderoso na mão. Irmãos, tem que haver mudança. Mudança de vida. E este homem, ele quando encontra Jesus, e ele tem um encontro real com Jesus, e ele crê que Jesus é o seu Salvador. Irmãos, este homem sai da presença de Jesus, de um homem, feito de um homem diferente. Amém? Também Deus se aproximou de nós, irmãos. Deus aproximou-se de nós, que estávamos caídos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus, ele entregou o seu Filho, o seu bem mais precioso, ele entregou para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Irmãos, agora a responsabilidade está do nosso lado. Agora é necessário, irmãos, como o irmão, esta expressão tem falado muito. Irmãos, nós necessitamos de acertar as nossas contas com Deus. Jesus, ele já veio, ele morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e preparou e fez aquilo que cada um de nós jamais conseguiria fazer. Agora está do nosso lado reconhecer que este Deus de amor, ele chegou-se a nós e que nós necessitamos nos chegar mais próximo